Eu comecei falando, dando um susto em vocês, né? Cheguei falando, e aí, pessoal, tudo bem? Mas eu sou a Sabrina, eu estou aí na frente da Z, e hoje quem vai conduzir esse treinamento é o instrutor Rafael. Ele é nosso parceiro agora para a área de TM e para a área de WM, e hoje vai ser vamos colocar aí, o lançamento dos nossos conteúdos dentro do módulo de EWM, que é o módulo responsável pelo estoque, armazenamento de produtos. Então, eu vou passar a palavra para o instrutor Rafael, para ele dar continuidade ao conteúdo. Espero que vocês aprendam bastante, seja um momento muito agradável. Só um recadinho. Eu já ia passar a palavra, mas eu ia esquecer. Nós vamos ter o momento de dúvidas, tá? Então, o que que eu sugiro para vocês? O instrutor Rafael, ele vai passar o conteúdo aqui para vocês, e aí vocês vão pegando um papel e caneta, vão anotando na mente de vocês, ou até se quiser disponibilizar pelo chat. Aí lá no final a gente vai abrir esse espaço para dúvidas, então aí vocês fiquem à vontade para tirar suas dúvidas sobre o conteúdo que foi apresentado, sobre alguma dúvida que vocês já têm sobre WM, então fiquem à vontade para trazer, tá bom? Quem ficar até o final terá o certificado de participação que nós vamos mandar amanhã para vocês no grupo do WhatsApp e também o material aqui que nós vamos apresentar também, vamos disponibilizar para vocês, assim como a gravação. Então, vai ser bem completinho aí, tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigadão. Rafa, obrigada pela disponibilidade e passo a palavra para você. Obrigado. Beleza, obrigado aí, pessoal. Boa noite. Se eu ouvi bem, só vou mudar aqui o layout da minha apresentação, que eu tinha deixado Achei interessante aqui, que a gente nunca compartilha assim, né? E aí a gente dá andamento aqui, só vou organizar como se diz, o cockpit, né? De trabalho aqui, abriu a apresentação. Bom, pessoal, satisfação aí enorme, né? Bem como a Sabrina falou, né? Tive uma situação ali 2 semanas atrás, mas vamos lá, vamos reagendar, né? Não perder esse embalo aí, esse impulso, né? De falar sobre esse módulo aí que é bem fascinante, né? E falar sobre os primeiros passos, porque a gente está bem aquecido o mercado, num contexto geral, a gente sabe que o mercado está bem aquecido para os temas da reforma, né? E estão prementes aí, a gente está na iminência de bater aí o mês de janeiro, né? Daí tá todo mundo correndo. Até quem não é do módulo de SD tá correndo também, acaba dando apoio ali nos temas da reforma, né? A gente está vendo aí que realmente veio para ficar esse assunto, mas o EWM também veio muito mais para ficar ainda, né? Então a gente ali nós como consultores, futuros consultores, a gente tem esse interesse, então, um público que está aqui, né? Nós, como 10 participantes atualmente, a gente vem para somar e agregar, né? Dentro daquilo que a gente busca e tem expectativa. O mercado está bem voltado para as questões de atualização SAP, aí falei da reforma, mas dentro de AWM também acontece muito isso. AWM, em aí situações que nós temos que nos atualizar, né? Então a gente sai um pouco daquela cara de ECC, mudando para não mudar, mas mudando, né? Porque o S4 vem algumas funcionalidades, o Fiori, algumas formas de pensar o processo que a gente tem hoje aí falando, né? Vai abordar aí de forma bem ampla, mas a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo. Bom, em nome da Z, então, damos início aí a essa nossa Masterclass, né? De uma forma leve, véspera de feriado também, né? A gente tem um feriado na quinta-feira, né? Sexta-feira é dia normal, mas é legal para a gente fixar. Daqui a pouco a gente estuda esse assunto, busca essa informação, né, sobre a WM. Um ponto bem importante aí, que é legal falar, né? Nossos conteúdos dentro do site da Z também. E agora, como a Sabrina falou, né? A gente está
estruturando e trazendo esse módulo para as turmas futuras de cursos, né? Então, depois a Sabrina vai falar melhor sobre essa questão de agenda, programação de cursos, né? Mas aqui a gente consegue ter uma boa ideia e dar uma pincelada daquilo que a gente vai atuar e trabalhar, né? Dando continuidade, só ver aqui se ele passou. Quem é esse nobre aqui, Rafael Rodrigues, né? Professor aí, e consultor, barra professor, barra instrutor, né? A gente acho que às vezes assim a questão toda se confunde um pouco a parte de instrutor, professor, consultor, né? Porque a gente acaba é, também atuando e tendo as questões aí com relação à parte de instrutoria, mas também um pouco de sala de aula, que vocês vão entender em breve. Aqui foi um dia bem legal aí, eu gosto de deixar essa foto. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Esteio, então eu estou ao lado da cidade de São Leopoldo. São Leopoldo é mais ou menos ali uns 20 quilômetros, 25 a 30 aqui do lado de Esteio, e lá tem um Labs da SAP. Então eu deixo essa foto aqui, foi um dia bem legal, que a gente teve a oportunidade, até minha esposa estava junto, de lá conhecer o Labs da SAP, né? E foi uma experiência rica, assim, muito riquíssima de ver e entender um pouco o que a SAP está projetando para o futuro, algumas funcionalidades ali que eles têm e a questão toda, vamos dizer assim, um ecossistema, ter vamos dizer uma base, mas uma unidade dentro de uma universidade aqui, né? Então isso é bem enriquecedor e faz com que a gente, poxa, legal, né? Tem um caminho, tem a questão de estágios, enfim. Mas legal, eu deixo essa foto aqui porque foi um momento bem interessante, assim. Tava até um pouco frio no dia, mas foi muito legal, uma boa interação lá com o pessoal da SAP, que muito interessante, deu uma amplitude boa aí para mais conhecimento, para buscar mais informação. Vou passar para o próximo. Então, quem sou eu, né? Eu sou um cara apaixonado por aprender e compartilhar o que eu aprendi em termos de conhecimento. Eu acho que cada dia a gente aprende um pouquinho dentro daquilo que a gente faz. Então, cada momento aí que eu, aqui com vocês também, com certeza eu vou sair com uma outra bagagem, uma outra vivência, né? Em termos de experiência, mas também transmitindo isso para vocês, incentivando, né? Que acho que é o principal, assim. Então, o que que eu, ali falando um pouquinho, né? Eu tô há mais de, contando o tempo de SAP, 17 anos, né? Eu comecei na área de logística, lá em 2007. Lá já também estratégia, a parte de warehouse, WM, estoque, armazenagem, lá já começou nessa época. Então, os primeiros temas de WS eu vi, assim, esses primeiros não, né? Porque, mas as primeiras ideias logísticas de mudança já com internet, com as aplicações, eu já vi lá naquela época. Aí eu fui para o SAP foi em 2009. Aí eu tive a oportunidade de ver o WM mesmo, assim, o ECC, a questão toda do WM dentro do ECC funcionando. E é uma base para hoje, né? Porque eu tenho. Então, muitos projetos, muitas empresas ainda utilizam as mesmas funcionalidades, com pequenas atualizações, integrações, né? E isso me deu uma boa bagagem, assim, de vivência enorme, né? Desde lá eu trabalho com SAP, eu tive outras experiências trabalhando com outros RPs, outras funcionalidades, trabalhando bastante com essa parte assim de controle, né, controle de armazenagem, envolvendo a logística como um todo, inventário, a parte de transporte, a parte de indicadores, mas aí chegou um momento que talvez trabalhar mais como key user assim não estava fazendo muito sentido, eu queria ver o outro lado, né? Que é o que todo mundo, todos nós acredita aqui, se não for 100%, mas 99,9% de nós já aconteceu isso. Se vai virar consultor, tem essa bagagem, e isso é muito importante. Ter essa bagagem de vivência de processo e negócio que faz virar essa chave muito mais rápido. Porque a gente pensa assim, puxa, eu não sou muito bom em debugar, eu não sou muito bom naquela parte de um programa, de especificar. E isso a gente aprende.
mas a nossa experiência de negócio, o nosso crescimento, talvez isso supra e faça essa ponte para aquilo que eu tenho tecnicamente que desenvolver. E isso ajuda muito. Então, eu trabalho com desde 2009, como eu falei, né? Transformando assim, costumo colocar, né, desafios logísticos e soluções inteligentes, né? Então, tem alguma coisa que a gente pode chegar do outro lado, né? Uma forma de pensar, uma forma de ajudar um usuário, né? De alguma forma, trazendo, né, sempre a área de negócio em conjunto. E essa minha bagagem aí, eu já tive a oportunidade de conhecer a fundo grandes empresas, que cito ali a Stefanini, a M. Dias, a Heineken, a DHL e a Johnson Johnson. E na parte de professor e instrutor, eu tenho, além da parte SAP, uma vivência como instrutor do Senai e do SESC Senat, né? Como instrutor ali nos cursos de logística, segurança do trabalho, a parte de administração, então eu tenho essa bagagem aí, que aí uma forma de a gente ajudar, né? Formar profissionais e compartilhar as boas práticas, né? Então a gente sempre sai do outro lado de uma forma, eu saio do outro lado também, junto com quem está querendo sair do outro lado. Então a gente dá a mão e vai junto, né? E o que que me move ali como profissional? Eu gosto de unir tecnologia e logística e processos. Então, quando a gente tem uma dúvida, né? A gente tem um processo ali que a gente está querendo se inserir. Eu gosto de pegar praticamente quase fazer ali, escrever junto, né? Se tem uma funcionalidade, uma especificação, isso me motiva bastante. E buscar soluções com processos rápidos, de forma inteligente, que façam com que a gente chegue do outro lado, né? Sempre com foco em resultado e colaboração. Então, esse eu sou um pouquinho ali, um pouquinho de mim, né? Esse é um pouquinho de mim. E a vivência, acho que a experiência ela ajuda muito. A gente tem que sempre pensar que não é só a parte técnica, né? A gente tem pessoas também como nós do outro lado, e a gente tem que unir nossos esforços de alguma forma, mesmo que isso seja difícil. Às vezes a gente não tem a informação, não tem os cenários esperados, né? E para quem está pensando, isso de Tua curiosidade, eu voz sempre brinco isso, tá, é curiosidade, né? tua voz tá meio Tá ruim? robótica e cortando um pouco. Será Tá. que é a Eu vou internet? fechar aqui a câmera e vou fechar o microfone. Eu acho que é. Deixa eu fechar aqui, eu vou fechar só rapidinho. Tá bom. Melhorou um pouquinho? Melhorou um pouquinho agora? Continua robótica? É que durante você vai falando, ele vai dando uma robotizada, depois dá uns cortes, aí volta ao normal. Mas por enquanto tá certo. Eu acho que é um sinal de internet. O teu também estava robotizando um pouquinho, tá? Ah, Ali eu achei então. que era a minha internet. É, Não, a minha internet aqui tá bem oscilante. Quando começa assim, a internet aí aparece ali connection, com problema, alguma coisa assim. Mas aí se tiver de novo aqui, tu me avisa que eu fecho, tá? Aqui de novo e tá tento bom. corrigir o áudio, bota outro fone, tá? Obrigado por avisar. Imagina. Obrigada a você. Então, o que que acontece? Não, não, tranquilo. O que que acontece? A gente sai sempre do outro lado, tá? E antes de começar, eu acho que é legal ter esse momento aqui. A gente vai falar bastante coisa, mas não é, eu digo, tá, pessoal? Não é, a gente é solucionador de problemas. Eu brinco, né, com o pessoal, a gente tem que trabalhar pensando que quem paga o nosso salário não é a nossa empresa ali que a gente trabalha, mas o nosso cliente. Então, ele estando bem satisfeito, bem atendido naquilo que a gente faz, seja como consultor ou quem ainda não é consultor, é sempre ter esse sentido de atendimento, esse senso de atendimento, senso de, tá, também daqui a pouco ali, puxa, não dá para fazer tudo, mas sempre ter essa comunicação, ó, eu tô com dificuldade aqui, ou, um exemplo, eu não, a gente cria aquela lenda, né, de que a gente tem que saber tudo, né? Na verdade, hoje está muito mais fácil para a gente ser consultor do que na época que eu comecei lá, 5, 6 anos atrás, porque ainda não tinha assim, a IA ou a SAP era um pouco mais restrita, né, com relação a consultorias, acesso a consultorias, havia os projetos, né, mas hoje, com a demanda crescente que a gente tem, tá, vamos dizer assim, não é fácil, né, a gente tem que correr atrás, tem que ter um empenho para, normal, né, um empenho, dedicação, estudo, aquilo que todo mundo fala, né, mas hoje, com um bom network, e aí se posicionando nas redes, fazendo os contatos certos, a gente consegue. Vai começar com um cargo júnior, né?
vai começar com cargo pleno, sênior, isso é consequência. Mas se a gente tiver um bom posicionamento, fazer ali, estudar a questão de uma academia futuramente que teve, mas buscando conhecimento, buscando informação, montando a minha base de informação, a gente vai longe. Então, isso é importante. Esse é o recado inicial assim que eu trago, né, dentro disso, né, dentro dessa masterclass. Então, sejam sempre curiosos, sempre buscando informação. E eu vejo que assim, o EWM ele é bem, a gente vai falar isso na sequência, mas ele instiga, né? Ah, SDMM tranquilo, a gente sabe ali quais são as principais funcionalidades, a gente sabe que vai emitir a nota, né? Mas o WM ele integra, ele está no meio ali. Tem o TM também, um módulo que vem junto com o EWM na sequência, né? Mas o EWM depende de outros, ele tem que passar informações para outros módulos, ele tem que receber informações de outros módulos, praticamente de todos. Talvez, salvo exceção, algumas poucas interações com FI. ICO, mas MM, SD, TM, PP, QM, ele interage com todos esses aí. A questão contábil ali por inventário, né? Pode acontecer de alguma forma, se alguém quiser um desenvolvimento, mas o que que ele faz? Ele operacionaliza, ele tem que fazer com que os produtos vão ser entregues, vão ser movimentados, ter a movimentação na cadeia. A Sabrina levantou a mão? É, levantei. Ainda Raise tá. hands. Tá, eu vou fazer Você o quer seguinte, perguntar para o eu vou ter que pessoal? sair e Você quer voltar, perguntar tá? para o pessoal É, se é pessoal, só. tá Gente, se vocês robotizado para puderem, vocês aí, minha voz. se vocês puderem falar, não tá oscilando. Márcio É, falou tá tá oscilando. oscilando, É, a mas imagem também, né? uhum, Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e voltar, tá? tá Aí eu vou bom, trocar o meu. Tá bem fraca a conexão, tava olhando aqui como eu tava compartilhando. Jogo rápido, tá? tá, Eu vou te deixar como guest ali, tá? Como host, aliás. tá bom. Bom, então assim eu tava falando, né? Hoje a gente tá aqui por isso, né? A gente quer, obrigado pelo interesse de vocês. O EWM é um módulo bem estratégico, que nem eu falei, ele passa por todos, eu disse, salvo exceção, e ainda assim ele vai passar por FICO de forma indireta, por conta das validações, principalmente de contabilização, mas a questão de inventário, né, ela vai para o MM, daí depois é o trâmite que ocorre lá dentro do módulo MM, enfim, que são os passos posteriores, né, fechamento do inventário aqui no EWM. Mas sem perder muito tempo, né? Eu considero o WM como o módulo mais estratégico do HANA, tá? Por quê? O que que eu vou dizer, já revelar esse segredo? Estoque é dinheiro, né? Então, ele é estratégico, ele precisa fazer parte da estratégia do negócio nesse sentido, né? Então, eu falei, quem paga o nosso salário é o cliente, mas também o estoque parado, não vendido para esse cliente e o estoque errado, as movimentações erradas, elas trazem prejuízo, né? Então, de certa forma, consideraria essas dois pontos estratégicos, né? O WM como sistema dentro da nossa estrutura como uma ferramenta estratégica, com a gestão avançada, realmente, né? O EWM traz isso, a gente vai ver depois ali. Então, ele traz esse recurso avançado de gestão de estoque. Algumas pessoas consideram ele, de certa forma, amplo, mas é aquela questão, né? Pode ser que adapte alguns pontos, algumas ferramentas, algumas situações. Mas eu considero, na opinião minha, e acredito que também de alguns colegas, mercado em si, eu acho que é uma das ferramentas mais avançadas com relação à gestão de estoque que eu já vi, assim. Talvez para não ter uma cara muito amigável ainda, a gente não está muito familiarizado lá ainda com não utilizar com Fiori, mas eu considero e aí a gente aqui falando, a Sabrina também comentando com ela, né? A ferramenta de gestão de estoque é uma das mais avançadas, né? Tem outras funcionalidades aí do mercado, tem outros RPs, Manhattan, aí tem a Senior, tem o AWM lá, que é deles, né? Numa empresa que eu trabalhava, na M. Dias Branco, o operador logístico tinha uma ferramenta da Senior,
E aí a gente tinha ali as funcionalidades, enfim, mas faltava algo, né? Aí depois a M Dias ela aplicou o SAP S/4HANA, saindo do Oracle, e aí o pessoal começou a ver isso. Poxa, a gente tem uma ferramenta aqui que precisa brincar uma Ferrari, né? Mas há oportunidades para todo e qualquer negócio usar as aplicações. O que a gente tem que ter é foco no sentido de o que que eu vou utilizar. Ah, eu tenho tudo. Não, mas o que que eu preciso para o meu negócio funcionar, né? Então, é exatamente isso. Então, é uma ferramenta estratégica dentro do negócio, é um RP estratégico, mas lembrando, né? O SAP não faz nada sozinho. E o que ele faz, ele tem uma lógica por trás, né? Ah, o SAP não funcionou. Tá, mas por quê? Qual foi a regra de negócio que eu apliquei? A configuração está certa? Ah, é isso que você precisa. O teu negócio está precisando disso. Essa funcionalidade está executando, ela está sendo aplicada. Então aqui, pô, a gente está ali, né? Pô, eu tive uma boa ideia, mas o que que isso vai gerar, né? Então, eu trouxe essas figuras mais engraçadas aqui para para colocar, não ficar tão sisudo, né? Que é o que a gente precisa. O que que a gente precisa? A gente tem que saber. E às vezes eu vejo, tá, com relação ao próprio EWM, com relação aos módulos do SAP mais novos, né? O EWM ele vem em uma versão mais atualizada do WM, né? Então o WM ele é integrado com ali pro MM, o IMWM, né? Aí tem os que nem o LES, né? Ah, o LESTRA, tem o LES Shipment. Então são ferramentas que são eu não vou dizer divididas a palavra, eles são modulares, né? Então, eu preciso só da parte de inventário. Então, eu entro lá em transações relacionadas ao inventário. Eu preciso de uma ferramenta no WM que fale lá da questão de armazenagem. Então, ele faz isso. O EWM mudou um pouco a dinâmica, que a gente vai ver depois. Mas não é que o SAP não funcione, né? Pô, a ferramenta que tem 50 anos, né? Que teve várias etapas de evolução. Talvez no sentido de ela ser uma ferramenta mais, no sentido assim, é isso, é o certo. Eu não consigo, vou modificar, vou adaptar, beleza. Mas ela é lógica, né? Entrou um, vai sair dois, digamos, tá? Não vai sair um e-mail, não vai sair e-mail. E esse registro, ele é importante para isso. Então, às vezes, gera uma certa confusão com tarefas de depósito, algumas coisas que não tinha, né? A gente fazia, vai fazer lá abaixo da delivery, às vezes, pá, ia para uma transfer order ali, algum ponto, né? Que a gente criava e gerava, e ali ia embora. Mas agora, talvez, pô, não vai ser feito por ali. É feito pela WM. Ah, não consigo dar baixa. Porque tem uma lógica que a lógica nada mais é do que a regra de negócio aplicada ao sistema. E o sistema vai fazer o que você pedir. Então, se ele tiver que ficar azul, ele vai ficar azul. Ele vai ficar vermelho, ficar vermelho. Então ele vai executar a regra de negócio é essa, ele tem que fazer. Aí tem o desenvolvimento, enfim, mas estandartizado de forma, eu comprei esse produto, ele pode atender também. Então eu tenho que saber adaptar a regra de negócio, ver as peculiaridades, mas se eu tenho uma regra de negócio simples, comprei uma ferramenta de 10 milhões. Então, vamos usar essa regra de negócio simples, vamos explorá-la bem, depois a gente vai fazendo os upgrades nessa ferramenta de 10 milhões. E às vezes eu vejo, eu sinto isso, né? Não funciona, tem que adaptar. Já vi projetos também, com relação a esse avançado que ele tem, né? De o projeto ter em empresas de agroindústria ali, foi até perto aqui da minha casa, a ACO, né? A gente chama de AGCO. Na prática, a João Deere também aqui no Rio Grande do Sul tem uma planta. E o pessoal teve que fazer o dever de casa, que é fazer o projeto, montar todo ele, porque daí aí já entrava os work centers, né? Algumas ferramentas ali do controle de DWM para processo integrado com PP. Então o pessoal levou para implementar ele na sua totalidade. Eu acredito que um ano e meio de projeto ali, e eu acompanhava o pessoal que estava fazendo o projeto ali, e o pessoal postando ali, a gente, até no LinkedIn foi, a gente, mais uma etapa vencida, mais uma aplicação. Então, tem que comprar a ideia, tem que ter aquele empenho, mas é uma construção, não vai sair andando, né? Fazendo o que a gente precisa de forma rápida, né? Então, o que que a gente vai falar um pouco ali, né? Então, dando essa pincelada de imediato, né?
O que que a gente vai falar? Sobre uma introdução, dando essa pincelada, o EWM é muito mais do que controle de estoque, a integração estratégica dele, né, dentro do meu negócio, o futuro da automação logística com a EWM, um perfil profissional do consultor, né, e os próximos passos aí que a gente vai ter, né. Então, esse é o nosso combinado aí. Fechamos esse combinado para hoje. Uma introdução à EWM, né? O que que é esse tão fascinante módulo aí que nos fascina, né, no nosso dia a dia aí. Com certeza quem não está trabalhando vai trabalhar e vai ficar fascinado. Então, o que que o EWM tem como propósito, né? Ele tem esse conceito de gestão de armazenagem, né? A armazenagem tem essas peculiaridades. A gente pode ter dentro de uma armazenagem mais de 20 mil posições, ou pode ter um processo enxuto. O sistema vai funcionar, ele vai se comportar dentro disso. E o que que ele faz, né? No contexto geral, ele melhora essa eficiência operacional, né? E vai se integrando com aquilo que a gente precisa. O grande problema com relação à integração é que às vezes assim a gente tem que andar tudo muito bem amarrado, muito bem alinhado. Então as regras de negócio, voltei de novo nesse assunto, né? Criei uma regra de negócio, documentei. Então, o EWM ele é bem sensível nesse sentido. Ah, eu quero mudar ali tal regra. Tá, mas olha só, você tem, pensa assim, ampliou mais o escopo, né? Você tem a entrada do material, tem a armazenagem, tem um setor onde vai ser armazenado esse item. Aí, voltando um pouco, né? Ah, eu aloquei esse item numa posição e ela está com saldo. Ah, beleza. Então eu tenho que ajustar esse saldo para uma nova posição. Até eu brinco com o pessoal, né? A definição e propósito. Ah, a gente tem o EWM aqui e a gente quer mudar. A gente quer mudar agora o nosso. Pô, a gente viu que tem uma funcionalidade lá, eu quero mudar radicalmente ali, sistemicamente. Tá, mas olha só, você pensou na tua operação na prática, pensou lá como é que isso vai funcionar se tu mudar, ou algo que tu vai incluir dentro dele, foi bem pensado, discutido, analisado. Então é aquela velha história, né? As pessoas, de alguma forma, dentro dos projetos ou em si, elas pensam que é só um apertar de botões, né? Não, a gente tem um processo que é nervoso, né? Com relação ao controle de estoque, é um processo nervoso às vezes, dinâmico, nervoso, mesmo de operações que sejam pequenas a operações grandes, a gente tem um certo nervosismo dentro desse processo, que é uma pequena mudança, ela pode gerar um impacto de milhões, seja positivo ou negativo. Já vi isso, tá? Também vou dar um exemplo prático. Na DHL, a gente fez um moving. Moving a empresa que a gente prestava serviço, ela comprou uma operação que ela juntou, uma empresa de eletricidade, a CPFL. Ela juntou duas empresas numa. E aí, uma empresa, essa que foi comprada, ela tinha um processo logístico com SAP, mas bem diferente, era muito mais manual esse processo. E a DHL já tinha uma operação com a empresa que era a empresa que foi, desculpe, a empresa que foi comprada, a DHL já prestava serviço, e a outra empresa, que era a Mara, já ela unificou, ela unificaram, mas a Mara saiu e ficou a DHL. A DHL tem um padrão de excelência, tem toda uma questão. E aí o pessoal fez o moving lá de Caxias do Sul para cá, para Esteio, e eles fizeram os inventários, fizeram tudo mais, só que de alguma forma, imagina, né? Então, uma mudança radical, né? Vai entrar um sistema dentro do outro. E aí o pessoal fez o inventário para fechar lá a planta e fez o inventário de abertura, só que aquela coisa, né? Não, tá parada a operação há 10 dias, a gente tem que virar a chave logo. E é isso no meio do inventário lá. E aí o pessoal conseguiu contornar, fazer algumas coisas, aí fica aquelas pendências, tem um material lá, um trafo, né? É um transformador. Ah, tem um rolo de cabo lá que estava lá, que o pessoal contou, planilhou na mão, e aí não dá tempo de botar no Excel e vamos lá, né? Então isso depois gerou algumas consequências, né? De material que a gente sabe que isso acontece, não vamos dizer, né? O SAP não vai resolver tudo. Material perdido, entrada errada, algum movimento lá que agora é um pouco diferente, né? Os famosos lá, movimentos de migo, né? Tá oscilando um pouco aqui para mim, eu vou fechar a câmera, tá? Se tiver a voz também, vocês me avisem, tá? A câmera deu uma oscilada.
Tá Então, bom. aquela velha história, né? Ah, pô, quem é o. Todo mundo, assim, é o filho que não tem pai, né? Quando se fala nisso, assim, em termos de inventário, às vezes não tem. E outras coisas a mais. Então, o EWM, ele tem um propósito, né? Ele vai fazer essa gestão, mas você tem que colaborar com ela. Tem que ser, vamos dizer assim, não é radical, mas ter aquele controle rígido. Ah, ficou lá um problema com fila a fila do EWM lá, que faz a mandar a informação se ele não é descentralizado para o MM. Tem que tratar, tem que olhar. Ah, TI, olha. Não, mas olha só, isso é uma atividade funcional, mas tem a questão do usuário. A gente tem que olhar. Então, o contexto lá dentro do EWM também é isso, né? Ele vai se integrar, é tudo integrado. O SAP é um sistema de gestão integrada, o principal sistema de gestão integrada. Então, se entende que se eu tenho um sistema de gestão integrada, a minha empresa também é integrada. Então, tudo que acontece, gerou uma ordem de venda, ela vai cair aqui, ela está integrando. Então, tem que pensar nisso, né? Às vezes sai um pouco da caixa, o EWM faz isso. Às vezes a gente interage um pouco com o MM. Eu, na minha grande vivência de tempo de WM, de WM, sempre foi pensando no processo mais relacionado ao outbound, né? Então, a distribuição, montou a carga lá, a gente tinha anteriormente no ECC lá a VT, né? VT02, a montagem da shipment, aí fazia algumas coisas ali por dentro, e era isso, né? Aqui também tem de certa forma, mas é um pouco mais amplo, então eu tenho que olhar isso, né? Eu vou ter que, eu sou um consultor de AWM, mas eu tenho que dar às vezes uma pincelada lá em SD, vou ter que dar uma pincelada em MM, vou ter que entender um pouco, né? Então, isso não nada mais hoje, a questão de ser consultor, a gente acaba sendo um consultor multifuncional. Essa é a verdade, tá? Eu não conheço bem a AWS, como é que eu vou ser multifuncional? A prática, né? Olhando, vendo, tendo a curiosidade, ter aquele entusiasmo aí para quem quer virar consultor, né? De novas. Viu um problema, é uma oportunidade. O problema, ele é uma oportunidade, tá? Quem trabalha em MS, nos projetos, é uma oportunidade. Às vezes a gente não vai ter um colega do lado, né? Como a gente trabalha remoto, então é pegar, consultar. Aí agora, quem sabe, na academia, né? Que vocês vão ficar com material, fazendo academia futura aqui conosco, né? Ter o material e ter essa curiosidade de aprender. Então, a diferença entre o EWM e o WM, né? Então, são funcionalidades avançadas e maior flexibilidade que o WM tradicional, né? Como eu havia falado. Então, a gente começa a olhar de uma forma mais, assim, protagonista, né? Que a gente não tinha lá no WM, né? Pegou a ter umas versões de WM, que nem o TM, assim, que era EWM também, mas era já mais, acho que focado no próprio WM. Quando eu trabalhei na primeira experiência, o pessoal tinha desenvolvido um módulo à parte pro WM lá nessa obra que eu trabalhava. Então a gente tinha todas as tarefas de depósito, aí era uma tela, parecia um cockpit, né? E a gente tinha lá a entrada. Então, LB10, aí depois LT, a geração de etiquetas para essa entrada, qualidade, depois a armazenagem, depois a parte de expedição. Quando ia fazer a reserva, o pessoal fazia a reserva no campo, do campo que a gente fala, né? Que está lá para montar e a gente tinha que entregar, né? E daí isso também. Então já tinha alguma coisa sendo desenhada, né? Mas o EWM ele vem para revolucionar aí o que a gente entende e sabe como logística. Então a importância do EWM nas operações modernas, né? O crescimento e adoção do EWM no mercado. O EWM tem crescido rapidamente devido à digitalização logística. Pandemia nos mostrou isso, né, pessoal? De uma forma negativa, é muito ruim o que a gente viveu e espero que, com certeza, graças a Deus, a gente não vai viver isso, né? Mas a gente viveu um momento que teve que se reinventar, teve que pensar formas de trabalho, e aí nessa carona veio muita coisa com relação ao e-commerce, né? E o WM se encaixa nesse ponto, as empresas viraram a chave, né? Vamos adequar os processos. Então ele tem essa eficiência, ele ajuda nos desafios logísticos atuais e soluções de EWM. Hoje, realmente, como eu falei, o e-commerce ele é um cross-docking, né? A gente for pensar, cross-docking que não tem estoque, né? De alguma forma para alguns cenários, outros eu tenho. Então, lá a gente chamava o third party lá, o fourth party que hoje existe, e a postergação, né?
Então, lá em 2008, 2009 se falava disso e aconteceu, né? O pessoal remodelou e fez. Então, hoje, conceito de flow rack, conceito de esteira, o EWM se adapta bem. Aí tem os vídeos do YouTube das operações, né? Natura, Mercado Livre. Claro, o Mercado Livre acho que é SAP também, mas tem a Amazon, que é um sistema próprio. Eu trabalhei numa empresa que prestava serviço para a Amazon e aí fazia toda a parte de consolidação dos produtos e cross-docking para mandar para os clientes. E é um sistema próprio também, mas a coisa está aí, tá? Muitas ferramentas, muitas integrações. Se bem que eu acho que hoje o EWM, quem trabalha com o EWM já não precisa integrar algumas coisas relacionadas à gestão de estoque. É mais processo interno, ele vai lá, faz gestão de lote, ele faz algumas coisas lá que a gente tinha às vezes dificuldade, ele faz isso de uma forma bem inteligente, né? Então, visão geral de funcionalidades avançadas, ele tem funcionalidades avançadas, gerenciamento dinâmico de estoque, automação de armazéns, integração total com a S/4HANA. Então, a integração total, eu não preciso tirar ele para fora e colocar ele, né, de alguma forma. Ele é um modo, eu falei, estratégico e ele vai funcionar. Se a gente souber estruturar a regra de negócio dentro dele, ele vai funcionar, vocês não vão ter problema. Então, o que que acontece, né? Ele é muito além do controle de estoque, né, pessoal? A gente sabe disso, né? Que a gente tem, eu comentei ali, controle de estoque, às vezes é uma coisa meio complicada, não é fácil, né? Principalmente operação de operador logístico. Se alguém aqui tem experiência, né? Somos guerreiros, né? Praticamente todo mundo vai trabalhar de alguma forma com pressão, né? Em operador logístico, pressão, a parte às vezes, tá? Não tem um processo muito estruturado e vai acontecer de ter a gente ter que coordenar isso, puxar isso, né? De alguma forma, como usuário, mas como consultor a gente só estrutura, né? E o EWM hoje está muito além do controle de estoque, ele traz a gestão desse controle de estoque de uma forma na mão. Que eu vejo bastante, tá? Que eu tenho visto e tenho acompanhado é usar o EWM muito com relação a processos de manutenção, tá? Tenho visto muitas empresas adotando esse controle para questão de reserva de material lá, de PM. Então passa pela WM para ter um lote lá de talvez um fluido refrigerante de uma máquina, montagem de kit, processos de inventário, né, passando por ali, porque a gente sabe que às vezes o almoxarifado em obra, almoxarifado de manutenção, pode acontecer alguns problemas, porque daí tem que entregar aquela peça, vai ser às vezes na mão ali, algum controle, então a EWM vem para somar nesse ponto, né? A gestão do tempo real do armazém, localização exata dos produtos, movimentação automática, né? Mas localização exata, então eu criei as posições, ele vai ficar linkado ali quando tiver um coletor, eu vou conseguir fazer essa atividade, eu vou conseguir executá-la e vai estar lá na posição exata, correta, né? Com lote, aí tem as etiquetas, né? As famosas UCs ou a unidade comercial, mas também tem alguma forma de controle ali que é pertinente, ele vai estar lá, vai estar cadastrado. Movimentação automática de materiais, né? Então, isso em termos mais com relação ao processo de fluxo, né? De flow rack, de esteira. Então, é a movimentação, ela, nesse sentido também fisicamente, mas automaticamente, quando eu movimento ele no EWM, integrado com o MM, ele vai fazer a baixa lá, a baixa do saldo contábil, né? E vai atualizar isso para a parte de MM. Bem que a gente tem ainda, né? Apesar de ter o EWM, a gente usa a MMBE, né? Que é uma visão mais MMWM, e ainda existe o WM, né? Alguns pontos ali que ele vai integrar, ele vai transformar a informação do MM para o EWM na integração e vai trazer isso. Então, essa movimentação automática, né? Ela traz esse controle em tempo real. O que eu executei vai aparecer em um e outro. Pode ter um delay de tempo, algum job, mas de fato isso vai acontecer. Controle eficiente de recursos, então empilhadeiras, robôs, o recurso, eu tenho uma série de coletores, às vezes isso é problema, né? Então o pessoal não cuida ali, então, sei que tá para esse cara aí, esse cara que esse coletor está associado a um recurso. Ele parou de trabalhar meio-dia e voltou só às 4 da tarde. Vai estar ali quando ele logar as informações, né? Então ele otimiza isso, ele traz a operação de forma ágil e a gestão do tempo real no armazém.
Otimização e automação das operações, né? Então, monitoramento do desempenho operacional, automação de processos logísticos, né? Então, a gente pensa assim, como eu falei, não é só o BWM, ele tem que transmitir informações. Então, eu tenho lá um tipo de produto que eu gerei a delivery, né, de entrada e depois a de saída, que é uma embalagem específica para o TM, né? Que vai carregar naquela unidade de frete lá de uma forma bem peculiar, né? Então ele vai fazer isso, ele vai automatizar isso, né? A gente vai ter esses fluxos automatizados. Aqui hoje a gente não vai conseguir mostrar, mas futuramente numa academia a gente vai entender esse processo, as integrações, né? Então, o benefício da produtividade do armazém, que é o grande ponto, né? A gente sai um pouco daquela coisa, vou olhar a planilha, quanto o colaborador fez, quanto não fez, né? A gente começa a pensar de uma forma assim, racionalizando a nossa, para a nossa gestão. A gestão gosta de ver números, né? Ele gosta de ver planilha, Power BI, informação ali, principalmente verdinha, né? Então, isso eu consigo ter tempo de pensar e operacionalizar isso e trazer essa informação para a gestão. Integração estratégica do EWM. Então, com MM, SD e TM, né? De uma forma, assim, talvez a primeira frente, né? E a principal, né? Que a gente tem, então, a integração do EWM com o MM garante sincronização eficiente do estoque, facilitando o gerenciamento de materiais, atualização em tempo real e otimização dos processos logísticos no ambiente S/4HANA, né? O que que ele faz? Então, tem uma baixa, eu vou baixar digamos, essa delivery, a característica de baixa dela, ela já executa dentro do EWM, para o cenário específico, né? Então, tem a configuração do cenário e tudo mais. Para SD, então, ele vai otimizar essa gestão de pedidos, né? O MM é a questão do inventário, né? Atualização de saldo, transmissão de saldo de um para outro. Então, eu posso, tenho no EWM fisicamente esse saldo que eu encontrei e no MM não. Ele vai fazer esse ajuste. Tem uma transação que executa esse ajuste. A integração do EWM com SD, essa questão de delivery, né? Que a gente tem a sincronização de entregas, controle de estoque, evitar surpresas lá de não ficar só no ATP, olhando, né? Então, garantir que tem saldo, ele vai realmente para o EWM para fazer essa entrega. O TM, então, a integração de ambos, ele otimiza o planejamento e execução do transporte, né? Não vou ter aquele problema de estar montando lá o T's lá, ele já vai de alguma forma estar integrado. Isso são problemas que a gente resolve, então fica operacionalizando isso, né? E é importante também. Fluxo contínuo e melhorias, redução de falhas, retrabalho, aumento da visibilidade de toda a cadeia, o controle da cadeia desde a compra até a entrega, né? Então, é exatamente o que ele faz. Talvez hoje a grande dificuldade que a gente tenha por ser mais etapas dentro do processo, é treinar e dar essa visibilidade, né? De que, não, a gente tem que seguir o fluxo, tem que seguir esse fluxo, ele é um fluxo padrão, beleza. É um fluxo que eu montei, não tem como fugir desse processo. Então, vou fazer lá vou forçar uma posição. Não, ele não vai deixar. Salvo exceção em algum momento, mas é exatamente isso. Ele segue uma linha, segue uma sequência. Futuro da automação logística com EWM, tá? Então, é como eu falei, né? O EWM nativo, né? A SAP, ela está trabalhando muito, muito forte. Eu acho que todos devem tem alguma ideia, assim, de que a SAP está muito nesse foco de processo standard, né? Aí se eu tenho muita coisa, eu tenho que virar chave, daí eu faço na implementação, é o chamado brownfield, se eu não me engano, que eu vou virar a chave com aquilo que eu tenho, né? Mas aí já descaracteriza um pouco. Então, o que que a SAP, e é uma coisa que eu tenho visto, tá? Em empresas que a gente atua e atende, é o EWM padrão. Preciso de tal coisa. Não, a gente tem por padrão aqui. Preciso de tal coisa. Tá, beleza. Então, vamos olhar algum ponto ali, mas em último caso, desenvolver. Então, ele já tem, se entendeu que, vamos dizer assim, 70%, 80%, ou até 100% eu já consigo atender nativo, né?
Então, eu não fico descaracterizando e fazendo isso. Então, a tendência do mercado é adotar nativo e com eficiência e inovação. A gente sabe que na prática isso pode ser um pouco diferente, né? Mas a gente tem IA aí na cara do gol e para tudo, né? E a internet das coisas ali, a IoT, né? Que ele tem um ponto que interage nisso, tá? A parte de MFS lá, ele tem esses pontos aí. Então, as principais motivações para a integração do EWM, né? As empresas que estão migrando para o EWM nativo, no S4, elas têm buscado a integração avançada. Então, automação eficiente, visibilidade em tempo real e suporte de operações complexas para otimizar a logística. Isso é fato também, tá? E não é só, eu tenho um processo e que, vamos pensar assim, uma linha de montagem, né, de veículos. Não quer dizer que esse processo ali, com um ERP que eu tenho, ele atenda. E aí tem um fato bem curioso, né? A pessoa estava falando que acho que 99, 100 das 100 empresas mundiais, o SAP atende cerca de 95, com processos completos, né? É o ERP integrado, mas imagina, então, cada vez mais a gente vai ter campo e mercado. Dica, tá? Tem muito projeto que vai fazer o rollout para Brasil de fora. Então, o inglês, né? Alguns casos também ali, algum curso de espanhol, né? Vai ajudar bastante, porque o EWM vem de muitas plantas que são de fora, né? Os grandes players aí, então, pega aquele projeto, faz global, então eles vão fazer global, tem que seguir uma sequência. Aí a língua para eles, o time zone, isso às vezes atrapalha, às vezes na Índia, né? Que tem os pessoal que executa os projetos, mas tem isso. Então está acontecendo muita migração. A gestão de armazéns, ele vai ter um impacto aí com essa adoção do EWM nativo, que vai otimizar, então não é menos dor de cabeça para desenvolver, tendo essa questão de usar nativo, de usar ele o mais clean core, né, possível, isso vai ajudar muito. Então, esses benefícios aí da nossa automação, né, a armazenagem, processo é sempre repetitivo, né, e aí um dos grandes erros que às vezes acontece, né, na gestão de estoque, se fica uma pesagem lá fazer uma separação e é por pesagem de parafuso. Então, o EWM eu posso configurar, a gente sabe ali que tem as configurações que a gente ajusta para a parte de inventário por peso, por unidade. Então, ele começa a ter algumas travas, né, para esses processos repetitivos que vão ter erros reduzidos, né? E os recursos ali que a gente tem, a gente consegue fazer envolver eles mais, ter ganho de produtividade e fazer o inventário, uma contagem ali, cíclica, né? Então, o planejamento inteligente também vem para isso, para otimizar espaço, ele utiliza algoritmos avançados, né? Em alguns casos, a gente sabe das questões de integração que a gente tem, né? E o negócio é muito é, amplo, né? O negócio vai ter isso e vai apoiar e vai ajudar. Redução de erros humanos, então, rastreabilidade, que nem falei para vocês, tudo fica registrado, né? Tem mais amplitude para acompanhar as ferramentas ali e a execução dos processos. E a gente vai cada vez mais ganhando, tendo ganho de aplicação, né? E aí aquilo que eu falei, eu quero ter tudo isso aqui. Começamos pelo básico e vamos avançando. O principal para a operação ganhar corpo, né? Para o WM. Mas é aquela coisa, fiz certo, executei, vou passar para o próximo passo. Quero aplicar tudo de uma vez, aí trava tudo, né? E aí ganhando, ter a rampagem da operação. Chegando no outro ponto, né? Alguma pergunta, dúvida? Tá tranquilo? Sabendo, o chat aqui tá sem perguntas, mas se tiver alguma pergunta, podem ir colocando ali, tá? Por mim, tá O tudo perfil, tranquilo. tá tudo tranquilo? O perfil profissional do nossos aí como EWM, né? Quase que nem o capitão do barco ali, mas na realidade ele tinha que estar remando também, né? Mas a gente coloca ilustrativamente, né? Perfis de liderança é importante a gente ter. Mas não é só dar o norte, né? Mas também ter execução ali junto. Salvo exceção, uma questão de liderança, enfim. Mas o que que é esse perfil profissional? A gente vai trazer aqui, né? Conhecimento técnico funcional.
Beleza, isso é principal, né? Mas como é que eu adquiro esse conhecimento técnico profissional e funcional, né? Como é que eu faço isso? Pá, tô começando. Às vezes a gente fica meio assim, né? Desencorajado, né, Sabrina? Quando vai começar no SAP, né? Ah, daí, pô, tu não sabe. Ah, é muito difícil, É né? muito Por- difícil, o mercado é fechado, é É, quase uma, como é que fala? Uma maçonaria, é um só círculo entra fechado, quem assim, né? só entra quem tem QI, que é quem indica, É. e assim vai. Isso, daí acontece o seguinte, né? Que tem um monte de projeto aí que não tem consultor que está iniciando. Eu acho a palavra júnior um pouco forte, mas consultor que está iniciando a carreira. Eu gosto de falar assim. Ah, júnior, pleno e sênior. Às vezes, pessoal, tem sênior que não sabe as coisas também. Ah, o cara é sênior. Talvez o que que é a senioridade dentro do SAP? É olhar um problema e, por mais que tu tenha que olhar tecnicamente, talvez tu já saiba os caminhos de olhar tecnicamente e tu não vai perder tanto tempo. Então, eu vejo assim, tá? Não sei se vocês concordam. Então, assim, ó, o que que é? A gente está iniciando a nossa trajetória, talvez, né? E o conhecimento técnico funcional é pegar e eu vou fazer uma propaganda aqui, tá, Sabrina? Não sei se tu me permite. A Fica à gente tem hoje vontade, aí né? o grandes projetos, né? Você já conhece grandes projetos, você deve ter ouvido falar ali do Alex, né? Que volta e meia está sempre divulgando também material gratuito. Então, hoje, pessoal, para estudar, talvez ali eu não tenha tempo, ou no meu projeto ou na minha empresa eu não posso pegar o SAP para estudo. Ele tem planos ali, tá? E pacotes ali que pegam um ambiente ali, sei lá, não sei, um valor fechado, enfim, que ajuda muito. E esse é um ponto, tá? Às vezes também a curiosidade de pegar um amigo que é consultor ou consultor dentro do projeto e dar uma colada nele. Ah, foi assim que eu comecei. Quando eu pensei em virar consultor, eu era analista key user e ia colando ali, perguntando, ah, como é que funciona isso aqui e tal. Ah, é assim, ah, posso te ajudar. Ah, precisa fazer um teste. Ah, como é que é? Ia pegando material ali com ele, as especificações, né? Então, era mais ou menos isso. Então, é muito relativo, pessoal. E também tem outra, assim, aquela famosa cara de pau, né? Ah, eu digo assim, não sei, mas eu quero aprender. Ah, não sei, não quero aprender. Daí vou ficar meio receoso. Ah, não sei. Eu vi esse tema aqui, eu já dei uma olhada, eu já verifiquei, né? Eu já tive um contato. Ah, assisti um vídeo, sei lá, ou estou olhando. Porque isso também nos define, né? Essa curiosidade, essa vontade de fazer. Que às vezes, talvez por algum consultor que é um pouco mais experiente, não tem tempo, está em mais de um projeto, está acontecendo. Então, é domínio das funcionalidades do EWM, a compreensão de como ele funciona, vai construindo as habilidades técnicas que a gente precisa, né? E o suporte. A melhor escola, porque eu vou dizer para vocês, pessoal, e acontece, é verdade, é quando a gente entra dentro de uma consultoria no AMS, que é aquela situação ali, todo dia é um dia, né? Eu dizer, não vou falar, né, todo dia é tiroteio, né? Mas todo dia é uma situação nova, é um inusitado. Ah, não tem documentação, beleza, vamos correr atrás. Ah, tem que fazer teste? Tem que fazer teste. Tem que criar um cenário lá em QA e olhar. Ah, tem que debugar, não sei, barra H e debug, qualidade, né? O cenário de WM pode acontecer, fila, né? Muito pouco debug, ele só salva exceção, porque ele vem muito de dado mestre, né? O WM recebe muito dado mestre e transmite. Mas é a curiosidade. Então, habilidades de integração com outros modos, isso é importante também. Mapear bem isso, né? Entender como é que ele funciona, mas é na prática, é no estudo, né? Vai cair hoje aqui, vamos fazer academia e já amanhã eu já estou pronto para fazer a implementação. Casos práticos. Aí vai de um, daqui a pouco vem outro. Ah, eu já vi isso. E sempre propondo melhoria, né? Do que eu faço, no sentido do que eu faço, né? E melhoria comigo mesmo, como consultor, buscando conhecimento, estar nos webinars aqui, como a gente está no workshop, né? É importante. Visão estratégica da cadeia de suprimentos. Então, beleza, né? Isso é um outro ponto que a gente já começa a olhar negócio. Então, visão estratégica. O que eu faço na minha atividade de armazém, ela vai refletir no quê dentro do meu processo? Lá na emissão da nota, na entrada da nota, meu processo logístico, o que que isso vai refletir?
ter esse pensamento crítico, porque em algumas vezes, né, a gente pode estar no projeto, a gente vai ter que discutir isso com o cliente, né? Discussão no bom sentido. Mas tem um projeto que a gente tem que entender os requisitos. Qual é o requisito desse projeto? É isso, isso, isso. Tá, beleza. Vai lá. Mas faz sentido. Talvez propor, porque às vezes o usuário não vai ter, o usuário ou naquele projeto, talvez tô com uma outra visão, não vou impor ela, mas é uma visão de negócio que eu já conheço. Eu já vi isso, né? Já tive essa vivência e isso vai ajudar bastante. Papel de um especialista WM em projetos de supply chain, né? O que que a gente tem? Demandas do mercado e oportunidades. Então, alta demanda por especialistas devido à digitalização da logística, como a gente falou. Tem oportunidades de otimização de armazéns, integração com S4, que vai ampliar a eficiência da cadeia de suprimentos. Fato, né? É entender, às vezes, como especialista a gente conhece, tem propriedade, e esse é o ponto que vocês vão chegar, tenho certeza. Vão chegar a ser especialistas. Diferenças competitivas para profissionais, né? Então, sendo especialista nesse ponto, né? Vamos começar a caminhar para chegar. A gente tem a expertise técnica, a integração do S4HANA, né? Então, habilidades analíticas, né? E a capacidade de otimizar processos logísticos complexos, né? Trazendo essa vantagem competitiva sustentável. Então, o desenvolvimento contínuo, importantíssimo, a gente tem que estar sempre estudando, porque cada dia é um dia, cada dia é uma situação, e buscar entender os outros modos, as informações que são pertinentes aí ao processo, né? Falando um pouquinho, então, agora, né, com relação ao treinamento prático, esses princípios fundamentais de WM, tá? Ah, a Sabina vai explicar melhor, mas dando um norte, tá? O que que a gente vai falar nesse treinamento, né? A gente, uma academia, a gente está fazendo um treinamento justamente para isso. O EWM tem uma carga, uma academia que a EWM tem uma carga grande, né? Que ela tem um número de horas que contemplam, mas tem pontos principais que a gente consegue operacionalizar em um treinamento com menos horas, né? Uma carga horária mais reduzida, a gente consegue contextualizar, trazer, né? Principalmente pontos que a gente vai ter na prática, no dia a dia, porque, como eu expliquei, é importante, mas os processos para a WM eles já estão vindo basicamente com rollout, né? Ou a empresa, daqui a pouco, não quer ativar o EWM agora. Em um caso que eu vi. Vou ativar amanhã. Não, tem que sair fazendo treinamento. E às vezes pega os usuários ali sem saber, praticamente, só conhece uma parte. E aí tem um treinamento que vem voltado para isso, né? Para que a gente consiga operacionalizar esses conceitos práticos e conceitos de princípio numa prática legal, que a gente consiga trazer, olhando também cenários, configurações de uma forma mais ampla. Aqui a gente traz o QR Code, né? Com relação a esse ponto depois se vocês quiserem vai estar na apresentação lá que vai para vocês, tá? E aí para ver a informação desse lançamento que a gente está fazendo com exclusividade aí com a Z, né? E ter esses pontos aí que a gente falou. Então, lembrando, tá? É um treinamento mais voltado para que a gente consiga operacionalizar o EWM na prática para os nossos usuários. Ele é um modo bastante, é, não vou dizer assim, ele tem encaixes, né? Não deu certo isso aqui. Por quê? Daí para na ordem a tarefa de depósito e tem que resolver. Então a gente tem isso muito na prática, né? Mais voltado para esse contexto, para trazer essa informação, trazer isso para o nosso usuário final. E os benefícios para nossa carreira, tá? O que que a gente tem aí em termos de benefício, né? A gente vai aprender de ponta a ponta, mas, como eu disse, focando nesses princípios fundamentais, preparar para oportunidades do mercado, tá? Então a gente vai se capacitar para o mercado logístico, para ser consultor independente, para ser um consultor de uma consultoria, a gente vai estar preparado. O networking é importante com especialistas aí, outros profissionais, então é legal a gente ter isso. Em outras situações a gente tinha um networking muito bom com as turmas, né? E a gente começa a interagir, começa a entender. E a troca de conhecimento, ela é uma via de mão dupla, né, pessoal? Então a gente não fica aí para trás e aprende e avança, né? Ah, uma conclusão, então, em próximos passos, com relação a esses pontos, né? O que que torna o EWM estratégico e indispensável, tá?
é isso que eu falei. A gente já falou lá atrás, a integração avançada, a automação eficiente e a visibilidade aprimorada, né, que vai garantir que as nossas operações elas tenham um senso de urgência legal que atenda aquilo que é necessário, tenha redução de custos e a competitividade dentro do processo e dentro lá do S/4HANA, né? Como ele é integrado, a gente tem essa questão. Vantagens competitivas para empresas profissionais, então a automação lá e a integração ela faz com que isso a gente tenha vantagem competitiva, entender isso, ter esse entendimento, né? Tem e ajuda muito. É só passar. Então, o que que a gente vai ter, né, de certa forma, para a gente se aprofundar dentro desse curso, né? É a ampliação de conhecimentos, né? Lembrando, a gente sabe que hoje, uma academia, né? Então, uma academia SAP. Mas por que não dar um primeiro passo, né? Para começar ganhando esse corpo ali, ganhando essa musculatura dentro do EWM e começa a investir, começa a buscar conhecimento. Eu aqui no caso, para a gente no Sul, né? Se vocês estão em São Paulo, Rio, a gente tem muitos poucos eventos SAP, teve um em setembro agora, mas se vocês virem eventos SAP, vão nos eventos também. Então, vai dar mais musculatura para vocês irem buscar esses conhecimentos também em WM e se aprofundando e buscando, né? Então vai ser um protagonista também na operação, na transformação digital do nosso negócio, das operações. Então, se a gente for para essa linha, buscar esse conhecimento, a gente vai aprofundar, vai trazer e vai sanar isso de uma forma ampla. E trago aqui também um grande agradecimento aí, um obrigado pela participação, né? Até o momento da minha parte. E fico aberto a questionamentos, perguntas da parte dos nobres, tá? A Sabrina também tem alguns pontos para trazer. Então, o que que aqui trazendo um comentário do José, bem-vindo, José. A gente aí temos na nossa caminhada aí já nos cruzamos, né? Ser o cara de TI na empresa e se dispor a tentar ajudar em qualquer problema que as pessoas encontram dá muito conhecimento, exatamente. Então, o problema é uma oportunidade. Pensem nisso, tá? Sempre com uma oportunidade dentro do problema, não ser um problema, né? Mas tô galgando um degrau dentro da minha escala de conhecimento. Sabrina, da minha parte, até o momento aí, do segmento com alguma informação, algum ponto aí que você traga com relação a esse treinamento vindouro, tá? Pessoal, se vocês. Desculpa, não quero te cortar, mas a gente tinha comentado de fazer os momentos de dúvidas, né? Se durante o nosso evento, se surgiu alguma dúvida, ou até, no meu percurso, bati de frente com o EWM, como que funciona? Fiquem à vontade, tá? A gente vai separar, dependendo de vocês, né? Mais uns 10, 15 minutinhos aí para tirar as dúvidas e depois eu falo um pouco mais sobre esse treinamento. É, Alguém quer levantar a mão? Podem disponibilizar pelo chat, podem abrir o áudio, fiquem à vontade, pessoal. Fiquem à vontade aí. Está aberto. O Guilherme colocou aqui os principais passos para ser key user, para quem conhece o básico de SAP. Ah, eu considero, tá, por experiência, tá? Importante assim, às vezes o SAP a gente não tem um treinamento formal, né? E quando eu comecei foi aquela coisa, cai de pé e sai lá correndo, né? Então, ter a empresa tem o SAP, já sendo meio assim, fazendo networking, curioso ali com quem é digamos, faturamento, ou da parte de armazenagem, o key user, e colando nele e se colocando ali à disposição. Eu aprendi isso aqui. O gestor precisa, vai dar uma liga ali de ter ele tem que tirar férias, né? Cola junto e vamos junto, tá? No sentido de fazer, executar. Então, acho que o básico do SAP, quando tem, né, operacionalmente, a gente tem o básico do SAP, não tem todas as funções, né? Normalmente é a função de consulta e entrada de nota e as baixas, daqui a pouco de uma questão de faturamento mudou um pouco, né? Agora, com relação à parte de faturamento, há a possibilidade de fazer dentro do EWM, mas o pessoal ainda faz de forma tradicional, né? A emissão da nota fiscal lá, a DANF,
Então, é isso aí. Acho que eu deixo isso como dica. Viu a oportunidade, cola junto lá com o gestor, fala para ele interesse, se mostrar, né? Ficar na vitrine também ajuda, né? O Márcio, bem-vindo aí, a gente também do LinkedIn, né? Já cruzamos. A reforma tributária tem impacto na EWM. Eu acho que o SAP como um todo, tá? Mas principalmente os principais módulos que têm impacto SD e MM. Para a questão da EWM, eu entendo assim, não estando corretos, né, os pontos principais para os dois módulos, na parte de informação, ele eu não tenho uma tag de XML lá dentro, né? Salvo exceção se alguém desenvolver algo que eu faturo por dentro da EWM e passe ali alguma coisa que, mas isso é mais em relação ao impacto de entrada e saída, então a entrada e a saída. Os processos intermediários que a EWM faz, eles continuam sendo a mesma coisa. Então, não, assim, do que eu estou vendo aqui, eu também estou envolvido com a reforma, é MMSD, basicamente, né? Mais alguém? Podem levantar a mão, podem. Podem ficar à vontade, a gente tá sedento por responder. Eu Vou dar uma aguinha aqui. acho que o pessoal ficou. Você explicou muito bem, ao ponto de que não ficou nenhuma dúvida, Rafa. Não, não ficou nenhuma dúvida. Lá no treinamento, com certeza, pode surgir dúvidas, mas acho que ficou legal aí também, um contexto, né? Porque não é só a parte operacionalizada do SAP, mas tem outras coisas também, né? De contexto, de perfil mesmo, que é legal a gente abordar também. Uma dúvida da minha parte. Então, um EWM é o WM antigo? Ele é digamos, uma reformulação. A SAP teve um momento lá em 2017, se eu não me engano, que ela adquiriu esse módulo, tá? Ele veio de uma outra empresa alemã que tinha esse módulo. E a SAP, eu acho que foi um pouquinho antes, 2014. Ela entendeu que ela precisava remodelar esse contexto de armazenagem, de warehouse, né? Eles chamam em inglês. Ela adquiriu e incorporou ele dentro do módulo de logística, né? Que é o antigo LES, agora virou o EWM em si. Então, houveram funções do WM, mas funções novas agora com relação a essa compra. Então, ela ajustou para ficar um produto SAP. Então, se a pessoa se considera um WM, um consultor, um WM, e ele consegue ter o contato direto com o EWM ou ele precisa se atualizar Sim. porque é muito diferente? O que tem diferente ele tem funções do WM, mas tem novas que precisa se atualizar, né? Tem novas funcionalidades, novos entendimentos, né? Que o usuário e o consultor precisam se atualizar. E ele consegue operacionalizar, mas vai chegar um ponto que ele vai ter algumas dúvidas. Então, se chegar aqui e dizer, você é o consultor de WM e surgiu um chamado de EWM. Ele vai entrar, mas ele vai ter um período de adaptação, digamos, tá? Que não é um período grande, mas de olhar a ferramenta e entender ela, né? Tem mais gestão de recurso, tem a questão das filas que não tinha, como é que trata isso, como é que eu trato os erros que eu tenho outras configurações de integração que passam por isso, né? Essa é um pouco diferente, Márcio. Elas têm outras nomenclaturas, tá? E mais um escopo maior. Para gestão de inventário, gestão da armazenagem em si, também muda. Ela tem isso, então muda um pouco o contexto e o entendimento de transações novas, algumas que já existiam, mas eu não tenho tudo do WM dentro da WM. Eu tenho uma adaptação e uma novas funcionalidades, digamos assim. Tem uma transação chamada PRDO, que executa lá as tarefas de saída, que não tinha no WM. É uma função nova, né? Um exemplo meio prático assim.
O José fez uma pergunta. Acredito que a maioria das empresas ainda usam o ECC. Quanto à migração para o S/4HANA, tem bastante diferença? Vi que a SAP vai encerrar o ECC em janeiro de 2027, se não me engano. A interface dele, tá? Quando falo S4HANA, tem um nome, a funcionalidade, ela sai hoje do banco Oracle, né? Então, não armazena num servidor Oracle, que era o que a SAP fazia. Então, agora os bancos de dados, as informações no banco de dados da SAP. Então, é em alemão, é uma palavra que ele diz que é armazenagem, sistema para o HANA, banco de dados HANA. Ah, tem diferenças, o Fiori é uma delas, tá? Tem transações descontinuadas, tem o EWM, tem o TM embarcado, tem a questão do S4 com nuvem pública e nuvem on-private, on-premise ou private. O que acontece assim, ele é um pouco mais rápido na execução para algumas coisas, tem outras que é a mesma coisa, Migo, Miro, SD, é igual, não mudou, mas tem lá no Fiori já é o S4 vem com a proposta de ter uma interface para o usuário, mais amigável. Então, o cara não precisa entrar lá no RP e baixar o SAP, configurar as entradas para executar. Se ele tem lá o acesso e tem o Fiori, ali o link do Fiori, ele consegue executar. Tem que estar baixado ali, tal, o GUI. Tem, mas tem empresas que têm o GUI para consultor e o Fiori é totalmente usuário. Ninguém mais usa, o usuário não usa mais o GUI, é todo lá no Fiori. Então tem essa diferença, tá? Quem vai migrar vai sentir um pouco, vai ter provavelmente um período de adaptação lá, que no teu caso, Zé, que vocês estão migrando, né? Mas tem pontos que convergem, tem transações, por exemplo, como eu falei do WM, né? Já tudo é feito no EWM. Todo o processo de saída, entrada e saída passa por ali. Eu verifico lá algum ponto para o MM. Aí tem alguma verificação. Mas o processo já está praticamente estandartizado para que se utilize o S4 e a SAP vai descontinuar, parece que 2027 alguma coisa e 33 alguma uma outra parte. Aí a reforma veio e mudou um pouco, né? Porque o pessoal começou a ter o DRC também e outras coisas aí. Mas a cara dele lá no guia ela continua a mesma. O S4 não mudou nada. O Márcio, transações são diferentes WM e WM, com algumas, tem LX45, tem WM, LS01, as LS tem, ah, a parte ali não tem mais aquela questão de OT que tinha, faz tudo pela WM, embedded descentralizado. O EWM Embedded, ele é, por exemplo, eu fiz as minhas tarefas de separação, de criação da ordem, eu vou dentro lá das pastinhas e tem um módulo EWM. Eu clico ali e já posso entrar no monitor e executar as atividades. Eu não saio do EWM. Esse é o Embedded, ele está acoplado. O descentralizado é um que eu tenho, até nos cursos da SAP tem isso, ele separa. Eu faço as atividades ali de eh, geração de ordem, pedido de compra, e aí, quando eu salvo, ele manda para o EWM lá fora. Então, eu tenho que logar no EWM fora. E aí, por quê? Porque eu não preciso, hoje a SAP também remodelou isso, eu posso ter um EWM à parte e tá integrando com o Oracle. Posso ter. Não quero ter o SAP completo, eu quero ter. Aí tem mais dor de cabeça para integrar, criar as filas, aí já sai um pouco. Aí, pá, é mais trabalho para quem quer fazer, né? As grandes empresas que utilizam, já dá um pouquinho mais de dor de cabeça. Então, essa é a diferença. Esse descentralizado é fora, eu tiro ele para fora e trabalho com ele sem usar o SAP. Eu posso trabalhar sem usar com qualquer outro sistema. Que nem mensageria de nota lá que a gente vê, Master SAP, ah, Invoice, outras aí que existem no mercado. Mais alguém? Uma pergunta? Então aí, aproveitem. Ainda estamos dentro do cronograma. Não, e vamos aproveitar, né? Hoje é véspera de feriado aí, estamos bem empolgados, já vamos É, falar, né? sextou, não, não sextou, quartou, né? Sextou, não sextou, quartou. Mas é mais ou menos isso aí, pessoal, essa linha assim
de interações aí que eu acho que não muda muito, mas muda, né? Vamos falar, mudei e não mudei, né? De alguma forma. Uma coisa que o José comentou, né, que tem bastante diferença, que vai encerrar. Eu acho que eu estava vendo uns dados e no Brasil são que ainda não migraram para o S/4HANA, são cerca de 40, quase 40% de empresas que ainda estão no ECC. E isso dá em torno de pelo menos umas 5 mil empresas ainda É, que estão nesse processo. E também essa migração do S/4HANA, José, complementando o que o Rafael falou, depende muito do contrato que você tem com a SAP. Se você isso. chega, eu vou contratar o SAP agora, então você tem essa questão de 2033, que você faz um Uhum, contrato com a SAP de eu vou continuar utilizando o ECC, porém eu já assino o RISE da SAP. Que o RISE da SAP é o novo formato, né, que eles usam, que é muito mais por assinatura, que tem o BTP, Fiori, etc. E o 2027 é meio que o prazo final para as pessoas comprarem, pelo que eu entendi. Me corrija se eu estou errada, Rafa. Que o uhum. prazo final que o pessoal tem para comprar o S/4HANA, entrar nele, e aí depois, quem quem está no ICC e ainda quiser migrar, ele tem esse prazo, assinando o RISE, até 2033 para fazer essa migração e estar dentro dos padrões que a SAP coloca. O Rafa comentou do EWM, que ele é muito clean core, que evita a quantidade de Z. E esse é o princípio básico, fundamental dessa mudança para o S/4HANA, de que do RISE, que a SAP quer zerar o mínimo possível a questão de Zs. Então, o EWM é um dos principais É. desse. Não, tem que manter o processo standard da forma certinha, tem até pontuação, assim, e isso não é tanto assunto, mas as empresas, quando implementam esse RISE, elas têm uma pontuação. Tem empresa que está em 80% de programas Z ainda na empresa. Então, você tem que chegar a 90, tem um limite ali que a SAP Uhum. impõe, que é para você ser um parceiro muito mais forte, para ganhar benefícios com a SAP. Então, esse é uma das coisas que vai pegar bem forte nos próximos meses, próximos processos aí que estão por vir. Não, e é um ponto importante, tá? Porque de alguma forma, eles têm esse processo, e aí vai deixar de dar o suporte, né? Em alguns pontos, e aí fica aquela questão de desenvolvimento, mas fica assim, deu um problema lá, pode travar a empresa. Então a SAP quer condicionar para que todo mundo vá para o mesmo lado, né? E não descaracterizar tanto o seu problema, o seu programa, né? Para que tenha um suporte mais unificado e eles começam a nivelar isso. Então, uma grande mudança aí que aconteceu nesse sentido também, com essa virada por S4 e o É, ECC aí, que traz fazer o isso, né? suporte direto com a SAP, né? Com o É, RISE é eles outro estão. nível. Você não precisa necessariamente de uma consultoria. Você vai ali, contrata eles e pode ficar pedindo suporte, ajuda. Eles que cuidam de toda a estrutura. Então é outro esquema mesmo. Está condicionando bastante. O Davi pergunta aqui sobre dados mestres em função da Hum. EWM. Ele assume quase em sua integralidade em termos de dado mestre que vem do ERP. Então, as configurações, elas já têm uma parte, uma etapa que você mapeia o que vem de dados mestres. Há alguns que têm que ser criados como recurso. Algumas posições de depósito nova cria em função do EWM, né? Porque ele sai lá do WM, ele não olha mais aquela funcionalidade, mas dado mestre, ele em toda a sua integralidade ele vem do ERP para lá. Então, dados de material,
o produto, né? Aí posso criar um produto EWM que é uma embalagem de subdivisão, aí eu crio no EWM, mas tem algumas questões pontuais que são criadas ali, mais relacionadas a recurso, com propriedade, né? Algumas posições de depósito e quase 100% vem na integração, nessa integração do que vem na configuração para o próprio EWM. E o Márcio também coloca, tomara que, porque o standard resolve soluções, porém tem empresa que é 100% ZAP, exatamente. Tem empresa que é 100% ZAP. E aí é aquela questão, Esse né? vai ser o Fica, desafio, né? tem muitas aí que estão relutantes, né? De fazer aí a migração, como tu falou, né? Que não quer ir para o Rise. E já vi alguns casos aqui que o Rise aconteceu, mas o pessoal ainda está, falta isso, falta aquilo, tive que desenvolver aquele outro, né? Colocar algum ponto ali, mas tem muitas que estão pensando ainda, vão chegar no limite dessa informação. Tem até a empresa, né? A Rimini, que é uma das Rimini, eu ia te que. falar. E é que ela tá indo totalmente contra a maré. Eu vou continuar dando suporte para quem quiser permanecer na ECC, né? Isso. Vamos ver o Ela, que vai acontecer. ela faz toda a customização do que é necessário. Ela vai desenvolver o que você não quer ir pro, quer ficar no ECC. A gente já vi isso com o TOTUS acontecer, o DataSul. Basicamente as configurações do TOTUS, a TOTUS dá suporte, mas o que eu quero desenvolver posso fazer de qualquer forma, né? Então, relatório, programas, aí o pessoal faz aí contrata consultoria externa para fazer. Então, a TOTUS não dá suporte porque não é dela. Ela não vai nem meter a mão, assim, ela vai deixar. O problema é seu. Quis fazer sozinho, agora se vira. O Rômulo, no caso, então, ainda dá para aprender o WM, com certeza. Vai ser utilizado ainda dentro de algumas questões ali pro S4. Ele não sai, tá? Ele continua. O EWM não seria para um depósito mais complexo, maior talvez? Também. Isso a gente estava falando hoje. Tem funcionalidades que as pessoas entendem, olha ali, quero adaptar. Não. Às vezes é para uma operação mais complexa e você vai adaptar ela para o teu cenário, tá? Então, basicamente é isso. Você falou tudo. Mas, né, sabemos que quando se compra a licença, que nem a Sabrina falou, migrou, vai vir essa funcionalidade. Então, o pessoal, às vezes, vou fazer ela 5%. Talvez tenha que fazer mais que 5%. Então, depende muito de projeto para projeto. E tu fala que trabalhei em um rollout parece fora que a empresa não queria WM, queria continuar somente com WM. Já vi isso também. Isso aconteceu já em um projeto que o pessoal queria continuar com WM e não migrou. Aí depois, né, tem que aplicar as notas, tem toda aquela questão. Aí o pessoal vai avaliar, mas se atende um cenário, ela está perfeito, né? Vai dentro daquilo que é necessário. Ô, Márcio, obrigado aí pela presença, tá? Obrigado aí de verdade, pela presença no nosso webinar. Alguma pergunta a mais? Um comentário? Oi, pessoal, boa noite. É eu, Fabiana. Boa noite. Ô, Gostaria só de Fabi, complementar, né? Muito gratificante esse curso também. Na empresa onde que eu trabalho aqui atualmente, que é o Grupo Boticário, então a gente já migrou para o S4, WM, legal. está sendo muito bacana para a gente aqui, vamos se dizer, um desenvolvimento, né? Para a gente. Mudou muita coisa também do ECC, porque a gente era ECC. E a gente migrou em 2024. Eu falo que o fluxo são muito melhor, os processos também, a gente tem uma visão melhor também aqui nos fluxos. O EWM, que nem você falou assim, é a parte de dados, né? Tudo ali, o estoque, a armazenagem, é muito mais fácil, até para a gente poder enxergar Aham. o S4 também, a parte de faturamento. Então, assim, é muito bacana. E eu sempre falo, né? Tem que agarrar com os consultores, que a gente também temos consultores externos. Temos da Stefanini também, que dá o suporte pra gente. Legal. Outros, eles dão suporte pra gente aqui também. Outros terceiros. Então, assim, agarrar mesmo com o time ali que dá suporte, o consultor que tá ali, me mostra, a gente tem acesso. E seguir, pegar mesmo ali que vai ser muito conhecimento e vantajoso, né, pra quem quer seguir nessa área aí. Falou tudo, hein? Obrigado pelo depoimento. É exatamente isso, Imagina. assim. E assim, eu tô começando também agora, então eu pretendo também migrar para essa área e aí eu tô estudando para isso aí. Está engateando. Não, vai que assim, é isso exatamente, assim, é começar, tudo é um começo, né?
A Sim, gente acaba, isso que falou de ter esse contato com as consultorias é importante. E a curiosidade, que nem eu falei, a gente aprende só, às vezes a gente fica meio assim, bah, nunca vi isso, né? Mas é pegar e ir olhando e esmiuçando, vendo vídeo, esse webinar aqui também que a gente está tendo hoje, né? Pegar, olhar, assistir, alguma coisa sai, alguma dúvida é sanada, né? Dentro disso. sim. A todo mundo, quando a gente migrou, fala, nossa, meu Deus, como que vai ser? Como que era? A gente, naquela expectativa, a gente achava que era um bicho assim de sete cabeças, mas no final deu tudo certo. É bem mais Ah, fácil, né? Não é maravilha. tão complexo assim, né? É, exatamente, a gente fica meio receoso, mas no fundo tudo dá certo. Dá sim. Maravilha. Uhum. Bom, eu acho que. Obrigada, Fabi, pelo complemento. Acho que isso é muito importante até para quem ainda tá para migrar, né? Para saber É. como funciona. O José até falou, mas tem muita diferença. Então, você ajudou bastante aí a explicar também, para não ser só a gente aqui falando, né? As pessoas que, não tem diferença, é melhor, mas enfim. É, Rafa, eu vou compartilhar a tela. Você consegue descompartilhar a sua tela, por Sim, sim, favor? consigo sim. Pode já utilizar, fica à vontade. Vou mandar um link aí para vocês, se vocês quiserem abrir enquanto estou aqui compartilhando. Me deem um ok, por favor, no chat, se vocês estão vendo a minha tela. Estamos. Perfeito. Bom, pessoal, o Rafa tinha comentado com vocês um pouco antes da gente fazer a questão de dúvidas, de um treinamento que nós estamos lançando com ele sobre EWM. Então, esse treinamento é chamado Princípios Fundamentais de EWM. E ele vai ser conduzido pelo Rafael. Então, hoje vocês puderam ter um pouco de noção de como que é a didática do Rafa, como ele é tranquilo e explicativo. Então, ele que vai conduzir esse treinamento. E esse treinamento vai ocorrer durante 14 noites, a partir da semana que vem, dia 24, segunda-feira. Então, vai ocorrer entre dia 24 e 27 de novembro e também entre o dia 1 e o dia 16 de dezembro. Todas as quintas de. Opa, pulei. É de segunda a quinta-feira, das 19 às 22 horas, via Zoom aqui. É, serão 40. Estou baixando aqui, por isso que eu travei, tá, pessoal? Então, serão 40 horas de treinamento. Nesse link aí que eu mandei para vocês, vocês podem clicar aqui nesse botãozinho que vocês vão poder ver toda a grade completa desse treinamento, mas eu vou dar uma passadinha aqui dos principais conteúdos. Então, vocês vão ter uma introdução ao SAP EWM, vão conhecer as estruturas organizacionais, conceito e criação da estrutura de armazenagem, dados mestres, integração com o ERP, atualização dos dados mestres, visões dos processos de EWM, os processamentos de mercadoria, dispositivos móveis e visão do RF, gerenciando o armazém, estrutura da RF e estratégias de comunicação, controle de armazenagem, uso de números de série, processamento, slotting, inspeção de qualidade, serviços de valor agregado, chamado VAS, métodos de reabastecimento, inventário físico, otimização de recursos, estratégia de armazenagem, wave management, gerenciamento de mão de obra, processo de fornecimento de produção, processos esperados de entrada de mercadoria, cross-docking, planejamento, envio e recebimento, MFS, como implementar. Vocês vão fazer um projeto simulado, então, nesse treinamento. A ideia é, no final, vocês fazerem uma implementação do zero do EWM, fazer o encerramento e também falar sobre as oportunidades de EWM, dicas de carreira e etc. Bom,
Vocês viram que é bastante conteúdo técnico, é bastante conteúdo que, quando nós fomos conversar com o Rafael, é, sobre a preparação do treinamento, sobre a ideia da grade, nós fizemos o questionamento. Rafa, vamos lá. O que que um consultor, iniciando no módulo de EWM, o que que ele precisa conhecer? O que que vai ser exigido do mercado para esse novo consultor, para que ele. Deixa eu ver se alguém. É, obrigada, Rômulo. É, o que que ele vai precisar de conteúdo que seja aplicado nesse mercado. Então, o Rafael montou essa grade baseado nisso. Então, a nossa ideia é sempre formar consultores. Nós, como a Z, não somos aquela empresa que vamos dar 200 horas de conteúdo de EWM para te preparar para uma certificação. Não, nosso foco é te preparar para ser um consultor e entrar no mercado de trabalho. É, o futuro do S4HANA, com dessas migrações, vocês, desculpa, o SAP vai precisar de mão de obra e não vai ter mão de obra suficiente de sênior para atender o mercado e todas as migrações que estão por vir. Então, Hum. o Rafa não falou que não usa esse termo, mas vamos colocar assim, vai precisar de júnior para dar suporte para o sênior, vai precisar de um sênior para cuidar dos júniores, o júnior vai precisar passar para ser pleno, o pleno vai ser um sênior. Então, o mercado está muito aquecido, o 2026 vai ser uma loucura pelas previsões que estão tendo do S4, do S4HANA, de SAP, então realmente esse conteúdo que a gente está preparando nesse curso é para te preparar para esse mercado que está por vir, tá? E o Rafa vai compartilhar tanto teoria quanto prática desse treinamento. Então, mas eu estou vendo aqui inventário. Rafa vai explicar o que que é um inventário físico. É isso, 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 isso. Tá, mas como que a gente aplica isso dentro do SAP? Vamos lá. Vamos lá, entra na transação XPTO, vamos fazer isso, configurar dessa forma. Nossos treinamentos são nesse formato, tá, pessoal? O Rafael, vocês já tiveram melhor apresentação do que essa, de ter, de conhecer a dinâmica do instrutor, de ter o gostinho de como que vai ser o treinamento. Então, esse é o Rafael, ele que vai conduzir o treinamento. E chegando na parte de valores, nós estamos vai ser uma turma que vai começar agora já na próxima semana, então estamos aí na correria para fechar a turma para dar tudo certo. Então a gente está com 5 vagas promocionais, tá? E nós estamos aproveitando essa questão de Black Friday a proximidade do treinamento, nós estamos dando 20% de desconto. Então, os valores estão aqui. De 1.963,98 desse treinamento, com esses 20% de desconto, vocês vão pagar 10 vezes de 157 sem juros. Isso na forma parcelada. Sabrina, quero pagar no cash. Pixão, me manda o Pix, que eu já faço a transferência, quero ingressar nessa carreira, vamos lá. Então, de 1.813,98, você vai pagar 1.451 à vista, via Pix, TED ou boleto bancário. Por conta dessa proximidade de treinamento, nós estamos com essas vagas promocionais até o dia 21/11, que é uma sexta-feira, pessoal. Então, quem quiser participar, corre aí, que é até as 23h59 que esses valores vão estar disponíveis. Como que eu faço para adquirir, Sabrina? Basta, eu mandei o link aí para vocês no chat, então basta vocês darem uma clicada aqui, ó. Ele já vai encaminhar vocês diretamente para o PagSeguro
e aí vocês podem fazer a sua compra de forma segura por lá, tá bom? O Rafa já explicou o motivo de fazer o treinamento, por que isso é importante, vocês já viram todo o cenário, então por isso que eu estou passando essa partezinha aqui. E passando só mais uns detalhezinhos sobre o treinamento. Então, vão ser aulas ao vivo, serão nesse formato aqui que a gente está, e o instrutor vai estar ao vivo para tirar suas dúvidas. Conteúdo premium exclusivo, então vocês terão acesso a material didático. Isso aqui tudo são benefícios que você ganha ao adquirir o treinamento. Ambiente de estudo virtual, então você vai ter acesso ao ambiente AS4HANA 2023 por 2 meses após a finalização do treinamento. Como assim, Sabrina? Ó, você adquiriu o treinamento começou na segunda-feira. Peço desculpas pela confusão. Terminou na segunda-feira, são 14 dias que você tem de treinamento. Então, você já vai ter o acesso do primeiro dia do treinamento até o final desse treinamento, mais 2 meses. Então, são cerca de 3 meses de acesso ao ambiente que vocês terão para colocar em prática tudo que vocês aprenderam. Da mesma forma, as gravações on demand. Então, tudo que for passado no treinamento será gravado e vocês poderão acessar o nosso portal ali, que é interativo, vocês podem ver as gravações. Nós temos uma IA assistente também de SAP, que é muito bacana. Basta vocês entrarem no nosso sitezinho aqui, ó, aqui nessa parte. Aí vocês fazem o seu login e senha e vocês fiquem à vontade para tirar suas dúvidas relacionadas a SAP. Ela vai dar uma direção muito bacana para o dia a dia. É o portal que eu falei já, o repositório de eventos. Então, todos esses eventos gratuitos que nós concedemos aqui na AZ, vocês podem ter a gravação dentro do nosso portal, podem assistir lá. Central de Dicas Express AZ. São shorts, são mini dicas de como melhorar o seu desempenho no seu trabalho, como dicas de formas de estudar. Tem essa central de dicas express. A comunidade VIP no WhatsApp. Todos os alunos estarão dentro de um grupo do WhatsApp para eles trocarem ideias, receberem os links do Zoom, tirar as dúvidas com o instrutor, mostrar cases do dia a dia ali que eles poderão trocar essas ideias, então é bem bacana ter essa interação. Suporte VIP ilimitado, vocês podem entrar em contato com o instrutor dentro da aula ou depois tenho aqui um e-mail do Rafael. Fiquei com uma dúvida aqui fazendo a revisão. Pode entrar em contato durante esses 2 meses de acesso para tirar as suas dúvidas junto com ele. Certificado profissional reconhecido no mercado. Então, vocês receberão ao final do treinamento o certificado para postar no LinkedIn, falar, ó, hashtag, agora sou o nova consultora SAP, EWM. E também temos o programa de fidelidade AZ, que concede descontos nas próximas compras que vocês terão com a gente. Bom, e esses são pontos que vocês vão poder ver depois na landing page. Aqui são alguns comentários, tem alguns feedbacks que o pessoal já deu sobre quem é o profissional, o Rafael, no seu trabalho como instrutor, então vale a pena dar uma olhada. Bom, então lembrando aqui, pessoal, são 5 vagas que nós estamos concedendo com desconto você pode pagar parcelado com 10 vezes de R$ 157, ou então, pagando à vista, voltar ali só para não falar valor errado, 1.451 via Pix, boleto ou TED. Isso até dia 21/11, sexta-feira. Estamos na quarta, vocês vão sextar amanhã, aí vão descansar, colocar a cabeça em dia, e aí vocês têm até sexta-feira para tomar a decisão de finalizar o ano com esse skill, com esse, essa nova jornada dentro da sua carreira, focada dentro de um módulo que só está crescendo, pessoal. Bom, Verdade.
Na minha parte, que eu queria fazer essa apresentaçãozinha, eu vou até parar de charar aqui, top share. Gostaria de agradecer a presença de todos e principalmente agradecer a força de vontade e desempenho de vocês de buscar o conhecimento, de falar, estou disponível para aprender, de fazer, não importa, eu vou aqui nesse webinar, eu quero mais conhecimento, então parabéns para vocês por isso. Isso é muito importante, isso que vai fazer a diferença na sua carreira. É isso que vai fazer vocês crescerem e se desenvolverem muito mais. Então, parabéns a vocês por isso. Muito obrigada pela confiança de vocês em nosso trabalho, de virem se inscreverem. Eu, como AZ Treinamentos, desejo muito sucesso a vocês na carreira de vocês, que vocês se desenvolvam e espero vocês, né? Nesse curso aí no dia 24, para a gente iniciar e dar um empurrãozinho aí na jornada, vai ser um prazer fazer parte disso. Passo a palavra para o Rafael. E Beleza, pessoal. Como eu faço minhas palavras da Sabrina, né? Acho que é um momento aí oportuno. E vamos lá, né? Estamos aguardando, né? E que também desejo da mesma forma que vocês tenham sucesso na carreira profissional de vocês e, assim, os desafios que forem vindo, que vocês tenham sempre êxito e consigam galgar degraus, né, dentro da carreira SAP. Tem muita oportunidade e pessoas como vocês que têm essa boa vontade, têm essa vontade de crescer, são diferenciais, né? Essa vontade de ir além. Então, vamos lá, vamos fazer essa jornada aí ser transformadora para todos. muito obrigada, pessoal. Tenham um Obrigado. ótimo feriado. Aproveitem, bom descanso para todos. Até logo, nos vemos em breve, viu? Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.